Oi, gente. A gente chegou na última semana do ciclo 3, com o nosso assunto interpretação gráfica de um sistema de equações. Então, vamos ver aquela parte de gráficos que tem lá no livro. Como a gente vai falar de interpretação gráfica da solução de um sistema de equação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver um sistema de equação aqui, tá? Para vocês. E aí eu vou interpretar graficamente colocando no plano cartesiano as soluções que a gente encontrar. Então, olha só. Eu vou dar de exemplo a situação em que a gente tivesse que resolver o sistema 3. Deixa eu só tentar deixar um pouco mais fininha a caneta. 3x mais y igual a 1. 2x mais 2y igual a 1. Esse é o nosso sistema. Então, eu vou resolver ele junto com vocês. Aí, depois eu vou colocar ele num plano cartesiano, que é aqueles gráficos que a gente viu no livro lá. Eu vou resolver pelo método que eu achar mais fácil. Então, eu vou isolar o y aqui. Y vai ser 1 menos 3x. E eu vou usar isso aqui para substituir aqui, ó, nessa equação. Então, vai ficar assim, ó, a substituição 2x mais 2 vezes 1 menos 3x igual a 1. Aqui houve a substituição do y. Resolvendo, 2x mais 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes 3, 6x igual a 1. Então, 2x menos 6x vai ficar menos 4x igual a 1 menos 2. Então, x vai ser 1 menos 2 é menos 1. E aquele menos 4 passa para cá, trocou de lado, trocou de operação, olha só. Ele não vai trocar de sinal, né? Menos com menos mais, e isso aí é 1/4, certo? Ok, achei x igual a 1/4. Agora, eu vou voltar nessa parte aqui da conta e vou achar y. Y é igual a 1 menos 3 vezes x, só que x é 1/4. Então, aqui, ó, eu fiz outra substituição. Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. No lugar de x, eu coloquei 1/4, porque eu encontrei isso aqui, ó. Que x é 1/4, certo? Aqui, ó. Tinha ficado meio esquisito o que eu fiz. Então, tá aí. Agora, y com certeza é 1 menos 3/4. Vou chamar esse 1 aqui de 4/4. Ó, 4/4 é 1, né? Então, também vou escolher uma cor aqui para ele. Esse 1 foi chamado de 4/4. Por quê? Por facilidade, para ele combinar já o denominador com esse 3/4 aqui. 4 menos 3, 1. E o 4 de baixo só repete. Y também é 1/4. Não é sempre que isso acontece, tá, gente? De ser o x e o y o mesmo valor. Mas, de qualquer forma, a gente tem também a resposta de y aqui, certo? Agora, pensa comigo, se a gente encontrou, vou deixar as duas respostas aparecendo aqui, ó. E vou mudar o fundo, pedir licença para vocês, para mudar o fundo aqui para um quadriculado, tá? E vocês agora estão vendo um fundo quadriculado e eu quero mostrar para vocês que se a gente fosse desenhar aqui, por exemplo, os eixos, né? O que é desenhar os eixos? É o eixo x e o eixo y. Então, plano cartesiano são duas retas numéricas, tá? Daquelas que a gente faz desde o 6º ano mesmo, tá? São duas retas. A que a gente está acostumado, que seria aqui a reta na horizontal, certo? E uma reta na vertical.
Como essas duas retas são infinitas, gente, tá? Eu vou colocar elas onde eu quiser e aqui no meio eu tenho zero. Eu tenho o zero aqui no meio, tanto da vertical quanto da horizontal. A horizontal, para cá, ela tem o 1, o 2, o 3, o 4, assim por diante. Para cá, para a esquerda do zero, ela tem o -1, o -2, o -3. Deixa eu apagar esses resultados daqui, que eles podem estar atrapalhando, né? Deixa eu deixar bem para cá para a gente prestar atenção só no gráfico mesmo. Na reta, na vertical, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. E aqui embaixo eu vou ter o -1, o -2, o -3 e assim por diante, tá? É bem intuitivo mesmo, tá? Para baixo, nessa reta vertical, que eu vou chamar de eixo Y, tô fazendo uma flechinha aqui para dizer que ela é infinita, tá? Para cima e para baixo. No eixo Y, eu tenho para baixo os negativos, para cima do zero os positivos. No eixo X, que é essa horizontal, eu vou ter para a direita os positivos e para a esquerda os negativos, certo? Quando você encontrou, por exemplo, ali a resposta, o par ordenado, né? 1/4 era x. Aqui, ó. 1/4 era x. E o y, coincidentemente, nesse caso também era 1/4, né? Então, o teu par ordenado vai ficar assim, ó. Porque no par ordenado sempre vem o x primeiro e o y depois. Né? Imagine que você tivesse achado uma outra situação. Você achou x igual a 3 e y igual a -1. Este par ordenado ficaria 3 e -1. Né? Um par ordenado é sempre nesse formato aqui, ó, tá? Vou até anotar aqui para você. Par ordenado. É sempre x depois y. Então, aqui é onde você vai marcar o par ordenado. Então, o par ordenado, nesse nosso caso aqui, ó, foi esse aqui, né? Desse exemplo que eu dei aqui, desse sistema de equação, tá? O par ordenado foi 1/4 e 1/4. Então, 1/4 no eixo X, onde tá? Tá mais ou menos aqui, né? Como se eu dividisse em 4 partes o espacinho do 0 a 1, 1/4 tá bem aqui. E o 1/4 do y vai estar bem aqui. Então, se eu vou fazer de amarelinho aqui, ó, se eu juntar esses pontos, eles estão bem aqui, tá? Então, aqui nesse ponto amarelo que eu fiz até grande demais, é o encontro, vou anotar aqui embaixo, é o encontro das duas retas. A reta, que duas retas, né? A reta que representa essa equação e a reta que representa essa equação, tá? Vou mostrar para vocês do que eu tô falando, tá? Encontro de duas retas. Eu não tô vendo reta nenhuma aí, professora. Vou mostrar para vocês que cada reta tem a sua equação e vice-versa. Cada equação tem a sua reta. Então, vamos lá para a página 89 para eu explicar isso para vocês. Tá na página 89. Se você fez ali os dois quadros certinho, na primeira, que é x mais y igual a 4, ali tem um quadro grandão ali, né? Onde está escrito par ordenado. Você ficou com o seguinte ali nessa parte do quadro. Eu nem vou fazer a outra parte do quadro, porque isso já foi da semana passada, né? Mas se você resolveu certinho ali, substituindo o x por 1, né? Então, aqui, ó, x era 1, depois era 2, depois era 0, depois era -1, certo? Aí, aqui era x mais y igual a 4. Né? Então, você tinha que fazer o quê nesse caso aqui? Pegar x mais y, em vez de x, você colocava 1, que estava pedindo aqui,
mais y igual a 4, e era para você achar o y. O y ia dar 3 nesse caso, então o teu par ordenado era o 1 do x e o 3 do y, né? Deixa eu grifar aqui. Então, o 3 que você tinha achado aqui, e no caso o 1, que era o que ele tinha falado para você considerar como x, certo? E você faria isso aqui em todos os outros casos e você teria uma tabelinha aqui ótima para você marcar a reta lá no plano cartesiano. Então, eu vou fazer só os resultados aqui, ó. Seria 2 e 2, 0 e 4, menos 1 e 5. Tá? Como que você faria, então, um par ordenado? Usaria, aliás, esses pares ordenados. O eixo y e o eixo x. O 1 e 1, 2, 3. 1 e o 3, ó, marcar de laranja. Até aqui, eu faço pontilhados para ver onde que encontra. Sempre fazendo aqui, ó, 90 graus com os dois eixos. Então, esse aqui, ó, é o meu ponto que eu vou chamar de ponto A, tá? Agora, eu vou de verde. 2 e 2. 2 e 2. Vai dar bem aqui, ó. Ó, sempre fazendo 90 graus aqui. Certo? Então, deu 2 ali. O meu ponto que eu vou chamar de B. Ok? Isso aqui, deixa eu apagar daqui para não ficar chamando atenção do que não precisa, tá? Aí, a parte... Aqui vou mudar de cor, vou colocar o ponto C. 0 e 4. 0 tá no eixo Y, então é só eu subir até o 4, vai ficar em cima da linha, tá? Isso é importante, tá? Sempre, até anotar aqui, que uma coordenada. O que é coordenada? Coordenada é cada numerinho desse aqui é uma coordenada. Então, duas coordenadas, né, dão um par ordenado, tá? Sempre que uma coordenada é 0, o ponto que eu vou marcar, né, será sobre, então, bem em cima do eixo que não tem coordenada 0. Então, assim, ó, aconteceu aqui, né? O x, a coordenada é 0. Então, o ponto vai ficar sobre o eixo que a coordenada não é 0, ou seja, o y, certo? Por isso que aconteceu isso aqui, ficou aqui o ponto C. E menos 1,5, vou fazer de roxo, tá? Então, assim, menos 1, então aqui menos 1 e 5, vai ter que vir até aqui em cima, ó, tá? Aqui é o ponto que eu vou chamar de D. Se você percebeu, você viu que vai formar exatamente uma retinha aqui, salvaguardando algumas coisas que poderiam ter ficado tortinha ali, né? Porque eu fiz aqui meio na mão, apesar de estar no computador aqui, tem alguma diferença ou outra por erro meu, né? De colocar mais para cá, mais para lá. Mas dá para ver bem que eu formei uma reta. Essa reta aqui que eu formei, perdão que eu apaguei uma parte agora. Essa reta aqui que eu formei, né? É a reta que representa x mais y igual a 4. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma equaçãozinha assim, eu consigo transformar numa reta no plano cartesiano. Então, se é assim, pensa comigo aqui, ó, que aqui você tinha duas equaçõezinhas. Você conseguiria formar duas retas aqui nesse plano cartesiano. Você conseguiria formar duas retas aqui. Mas a gente não formou porque, né, não, senão o vídeo ficaria muito longo. Mas imagina que essas duas retas vieram, né, uma para cá, uma para lá, elas se encontraram exatamente nesse ponto, que é
o encontro das duas retas, por quê? Porque é a solução, tá? O conjunto solução aqui, ó, meu par ordenado, certo? Eu quero agora encerrar o assunto de plano cartesiano e dar algumas dicas para vocês para a produção acadêmica do ciclo 3, tá? E deixa eu tranquilizar vocês em relação ao plano cartesiano, que é um conteúdo de nono ano, tá? Eu só tô adiantando aqui, porque a gente faz isso mesmo no oitavo ano, de já começar a falar sobre o plano cartesiano, mas se você não entendeu muito bem, não se preocupe, porque você vai ver que no nono ano a gente vê isso mais uma vez e com mais tempo também, tá? Vamos para as explicações sobre os exercícios da PA que muita gente tem me perguntado. O exercício da página 81, vocês precisam fazer o seguinte: resolver cada uma das equações separadamente. Então, resolver essa equação aqui e depois resolver essa equação aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos fingir, tá? Não é a resposta, mas vamos fingir que x maior que 9 e x menor que 15, tá? Essa resposta aqui que tá em amarelo ali, eu vou colocar aqui, ó. Maior do que 9 é todo mundo que é à direita do 9, infinitamente. E na cor verde, eu vou colocar o que seria essa resposta aqui. Seria menor do que 15. Então, todo mundo para lá. Qual parte ficou com as duas cores? Vou colocar de azul aqui. Do 9 até o 15, né, que é esse pedacinho aqui, ficou com as duas cores. Então, quais os números naturais que são ao mesmo tempo solução das inequações? Ao mesmo tempo, vai ser os números, vão ser os números que estão aqui nesse meio. Então, 10, 11, 12, 13 e 14. Seriam essas aqui as minhas respostas. Se fossem essas aqui as minhas soluções, né, gente? Só que não são. Então, era só um exemplo mesmo para mostrar para vocês, tá? No caso do exercício 7 da página 116, você vai substituir na letra A y por zero e na letra B x por zero vai encontrar a outra incógnita, né, em cada caso. Então, na letra A você vai encontrar x, porque y foi zero. E na letra B você vai encontrar y, porque x foi zero. A questão 8 da página 116, você precisa pensar numa quantidade de moedas de 25. Então, coloque aqui, né, uma letra vezes 25, você vai ter o valor em dinheiro em moedas de 25 que ela tem. E aqui pensa em outra letra para multiplicar por 50 centavos e ver o valor em dinheiro que ela tem em moedas de 50 centavos. Juntando, né, as duas quantidades de dinheiro vai dar o total que o problema diz, tá? Então, quando você não sabe quantas moedas tem, nem de 25 nem de 50, você coloca uma incógnita aqui, né? E aí você já equacionou, certo? Depois, você vai na letra B, você vai substituir no que você colocou aqui, você vai substituir 7, porque aí ele diz que tem 7 moedas de 50 e vai encontrar a letra que você colocou aqui. Você vai fazer ela de incógnita, tá? Isso na letra B. Na letra C, você vai colocar aqui, em vez de 7, na letra C, você vai colocar 11, tá? E vai perceber se só essa parte aqui da conta, com o número 11 aqui no lugar da incógnita que você tinha colocado na letra A, vai já dar 5,50 ou passar de 5,50. Se isso acontecer, não dá para ter 11 moedas de 50 centavos, senão não sobra nenhum valor para ser de 25, né? Então, dicas boas aí para a questão 8 também. Na questão 9 da 116, para equacionar isso aqui, vai formar esse sistema de equação.
E você vai perceber que a quantidade de gasolina é a mesma quantidade de etanol, só que com 16 litros a menos. Então, a quantidade de gasolina é isso aqui, certo? Então, no lugar do G nessa equação, você vai colocar aquilo ali. E dessa forma, você vai poder resolver o exercício. Aqui, você vai encontrar a quantidade de etanol. Depois que você encontrar essa quantidade de etanol aqui, você vai substituir aqui, ó, e vai encontrar a quantidade de gasolina, tá? Então, aqui, primeiro passo e depois vem para cá, segundo passo. No exercício da página 117, você vai fazer a resolução desse sistema de equação, tá? E você vai achar x igual a alguma coisa. Então, eu vou colocar que x vai ser igual a A e y vai ser igual a B, ok? Esse sistema já foi resolvido. Presta atenção aí nas primeiras partes do vídeo aí, desse vídeo mesmo aqui. Então, eu vou chamar o resultado de x de A e o resultado de y de B. Quando você tem um par ordenado, sempre vai ser nesse formato. Primeiro o x e depois o y, certo? Então, nesse caso de ter dado A e ter dado B aqui, o par ordenado seria A e B. Claro, né, gente? Você vai achar números aqui resolvendo esse sistema. Então, você vai pôr o primeiro resultado aqui e o segundo resultado aqui. Mas um par ordenado, ele sempre tem esse formato aqui, tá? De x e y nesta ordem dentro de um parênteses, tá? Bem importante esse conceito de par ordenado, que a gente usa bastante no ensino médio, no nono ano, tá? Para fazer o gráfico de funções. Então, guarda bem essa informação aí, tá? É isso, gente. Dicas dadas. Até semana que vem.